Minha diretoria, a lenda, o mito, Renato Portaluppi ensaia uma saída não tão agradável do Grêmio pelo jeito. As coisas estão complicadas, o Grêmio ontem empatou com o Juventude em casa e ontem ele teve tudo a favor. Absolutamente tudo a favor e o time não conseguiu desempenhar. Claro que não é só o Renato responsável, obviamente, né, os jogadores também não fazem o melhor que eles podem. Claramente ali tem teve, pelo menos no primeiro tempo, ali uma sensação de que o Grêmio ganharia o jogo a hora que ele quisesse, uma coisa assim meio, né? Na hora que precisou, o Grêmio foi lá, correu e conseguiu o gol e se tivesse feito isso desde o começo, tinha ganhado o jogo porque é muito melhor do que o Juventude. Mas essa nhaca do Grêmio vem há algum tempo e, obviamente, o treinador também é responsável. O que mais me incomoda no Renato nesse momento, não é nem a forma do time jogar ou não jogar, porque, como eu já disse aqui várias vezes, o Grêmio teve um ano completamente atípico, cheio de merda, e é a primeira vez que o Renato dirige o Grêmio no Campeonato Brasileiro e não o leva para Libertadores. Então, não dá para você pegar toda essa história e falar, não, esse treinador não serve, nunca fez nada pro Grêmio, isso é idiotice. O Renato não ficou burro, o Renato não passou a não saber dirigir o time do Grêmio, não é nada disso. A questão talvez, ali seja a seguinte. O jeito que o Renato está se colocando nas entrevistas tá dando uma impressão ou de despedida, ou de alguém que tá perdido, ou alguém que tá de saco cheio. Porque o Renato repete toda a entrevista a mesma coisa. E todo jogo o Grêmio joga mal. Então tem algum momento que o Renato tem que perceber o seguinte, por maior que ele seja no Grêmio, por mais que o torcedor do Grêmio seja apaixonado por ele, 30 dias depois dele sair vai voltar a gritar o nome dele eternamente, porque ele é o Zico dos caras, o Pelé dos caras. Você entregar um jogo ruim e no final do jogo, para blindar o seu elenco, como o Renato sempre fez, ele blinda o elenco, ele assume toda a porradaria em cima dele, ele faz isso de propósito, ele chama atenção para ele, para blindar os caras e depois falar pros caras, ó, tô segurando de vocês lá e tal. O Renato é muito bom disso. Mas é um pouco repetitivo que toda vez o Renato fale do currículo dele e não dê uma resposta clara do porquê que as coisas não estão acontecendo. Né? O que é tão ruim assim? O time do Grêmio é bom? Não, não é bom. Mas o time do Grêmio é tão ruim assim para jogar o futebol que ele joga? Claramente não é. O torcedor do Grêmio sabe como corrigir? Também não sabe, porque as formações dadas pelos torcedores também já foi colocado em campo e também não funcionou. Com Monsalve, sem Monsalve, enfim, já botou tudo que você imaginar. Cristaldo para um lado, Cristaldo no meio, tudo que você imaginar o Grêmio já escalou. E não funcionou. É verdade que, por exemplo, a formação original ontem com o Diego Costa e o Bright White tem uma tendência um pouco mais difícil de funcionar ofensivamente, porque você acaba jogando meio que com 3 volantes. Eu não considero o Edenilson meia, muito menos jogando aberto. Toda vez que coloco o Edenilson para jogar aberto, para mim é um erro. Em qualquer clube que ele tenha jogado, o Edenilson é um jogador que é um segundo volante para mim muito bom. Agora, quando se coloca ele em outra função, eu já não gosto tanto, eu já acho que ele não tem velocidade para isso e tal. Ontem o Renato botou uma formação que sim, tem uma dose grande ali de responsabilidade dele. Né? Quem optou, o Soteldo estava voltando, né? Tinham jogadores ali voltando de seleção por causa das eliminatórias, mas ainda assim eu acho que é o tipo de jogo que eu prefiro entrar com o time titular, fazer 2-0, matar o jogo e botar mais um volante no final, do que correr atrás de uma virada que poderia ter sido impossível se o Juventude faz o gol de pênalti, seria 3-1. Então, quando o Renato vai na coletiva e de novo diz, não, ninguém fez mais do que eu, vocês, não sei o que, não sei o que lá, ele tá gerando um atrito que já passou da imprensa, e normalmente é com a imprensa e o torcedor abraça, e o Renato sabe disso. Quando você briga com a imprensa, o torcedor te abraça, porque o torcedor não gosta da imprensa. Quando você passa por cima da imprensa e começa a brigar com o torcedor, porque o que está acontecendo agora é isso, o Renato está rebatendo a crítica do torcedor. Nem toda a crítica, até a minoria hoje das críticas feitas pelos jornalistas da coletiva pós-jogo, ela não é pessoal e maldosa. Já foi. Em muitos momentos que o Grêmio estava bem, ela era muito pessoal e maldosa. A imprensa realmente tem um viés aí que não é o Renato, o perfilzão que eles gostam. Eles gostam de um cara de terno, gravata, tal, não sei o que fale politicamente o que eles falam, que levante bandeiras e tal. O Renato não é esse cara. Nunca foi. Mas algumas das perguntas são extremamente pertinentes e educadas e bem colocadas no sentido de, por que não tá jogando esse, por que não tá jogando aquele, por que não tá dando certo e tal, não sei o quê. E o Renato vem com algumas respostas que tá começando a ir direto pro torcedor. Eu começo a sentir no torcedor do Grêmio que ele não tá do lado do Renato contra a imprensa. Ele tá do lado, não da imprensa, mas está pensando igual à imprensa. De olhar e falar, Renato, porra, me dá um argumento aqui mais forte, né? Ou então assume meia culpa e fala assim, ó, a responsabilidade é minha, eu não tô conseguindo fazer e tal, não sei o quê. Mas me diz alguma coisa que não seja, não, tá tudo certo e vocês que não estão enxergando. Porque essa postura do Renato tá gerando um atrito com o torcedor que a torcida tá certa. Porque ela tá incomodada. Quando você vê um time perder, e uma vez eu me lembro que eu tive até uma conversa com um amigo que era dirigente do Flamengo,
E ele falou assim pra mim, pô, mas o diretor de futebol do Flamengo, não importa quem era no caso, ele é muito frio. Então ele vai pra entrevista coletiva e aquela calma, sorridente, muito simpático e tal. Só que, cara, o time perdeu 2-0 no Maracanã. O que o torcedor quer ver, mesmo que não seja verdade, é o cara chutando a cadeira. É o cara puto pra caralho, que é pro torcedor, no mínimo, se sentir representado e falar, esse cara tá puto que nem eu. Quando você vê a imagem do Renato, que é um puta de um rei do marketing, eu não sei por que ele tá fazendo isso, mas tá fazendo, na minha opinião, errado, debochando com ar tranquilo, que não é verdade, mas que ele tá passando, você diz pro torcedor do Grêmio que ali não tem uma representação do que ele tá sentindo. Então, eu acho que o Renato tá se perdendo, entre aspas, no conceito de querer se comunicar e se ligar com o torcedor do Grêmio cada vez mais, porque sempre o Renato foi muito bom nisso. Só que no momento que tá muito ruim, não dá pra ele ficar jogando, porque quando ele vai lá e tá numa fase mais ou menos e ganha um Grenal, ele vai lá e mete essa, o torcedor compra. Quando ele tá perdendo o Grenal, numa fase ruim, perto de uma zona de rebaixamento, o ano inteiro as coisas não deram certo, por mais que tenha tido enchente, desfalques e tudo que aconteceu esse ano, realmente, se você for botar na balança friamente ali, realmente é um ano muito trágico pro Grêmio. Tudo que podia dar errado pro Grêmio deu. Até o afastamento do auxiliar do Renato. Tudo deu errado. Só que não é o afastamento do auxiliar, porque desde o começo do ano o Grêmio vem bambeando, né? Eu acho que se ele consegue dizer pro torcedor ou se mostrar muito puto numa coletiva, numa entrevista, numa posição, o torcedor pelo menos consegue olhar e falar, pô, nosso guardião da honra tá ali, que é o nosso Renato, nosso ídolo e tal. O torcedor tá começando a colocar o Renato não como um cara que os representa, mas como um cara que tá contrário àquilo que ele pensa. E é a primeira vez que eu vejo isso acontecer massivamente. Tá muito na cara que o Renato vai sair do Grêmio no final do ano. Se ele não sair, vai ser uma surpresa. Acho que ele deveria sair, porque ele não fez um bom trabalho esse ano e vai ser muito forte a pressão nele no ano que vem. Se vier um treinador, talvez tenha um pouco mais de tempo. Acho que o Renato, pra onde ele vai, pra onde ele não vai, né, um cara que tem o dinheiro, que ele tem a condição e tudo que ele já conquistou, ele escolhe o que ele quiser. Mas acho que sair não depende dele ter outro lugar pra ir. Eu acho que ele deveria sair. Mas sair desse jeito, né? Não era melhor, de repente, nesses últimos 4 jogos, o Grêmio ganhar 2 jogos bem, sair sem susto e tal, não vai conseguir nada mesmo, mas, pô, ganha 2 joguinhos aí, sai bem. O jogo era esse, cara. O jogo era contra o Juventude. 40 mil pessoas. O torcedor do Grêmio foi. Então, eu acho que o Renato tá dando muita resposta pra imprensa e se esquecendo que atrás da imprensa, por mais que a imprensa seja escrota, incompetente, em sua maioria, uma merda mesmo, eu concordo com essa porra toda, por trás da imprensa tem 4 milhões de gremistas assistindo a entrevista, que estão sentindo a mesma coisa. Então, eu acho que o Renato tá começando a jogar a toalha meio do tipo, já foi, eu vou embora mesmo, foda-se e tal. Mas, Renatão, embora rebaixado do Grêmio, você não pode. Você é o Renato do Grêmio. Então, você tem uma coisa aí no final desse campeonato que pode parecer que o Grêmio não tá disputando nada, mas especificamente para você, Renato, você não devia estar tão tranquilo ou mostrar essa tranquilidade. Porque para você, que é o maior jogador, o maior ídolo da história desse clube, é inadmissível a ideia de você sair vaiado com rebaixamento. Então, sim, você tem que estar passando pro torcedor uma sensação de mais angústia, de nervoso, de atitude, né, para que o torcedor entenda que você não quer de forma alguma sair dali e simplesmente, não, vou embora e é isso. Não, que você, porra, tá defendendo ali os interesses do Grêmio a ferro e fogo e que nesses 4 jogos o Grêmio vai mostrar alguma coisa diferente. Porque com esse futebol que o Grêmio joga hoje, mesmo com 40 pontos, o Grêmio tem ameaça real de ser rebaixado.